Você já se sentiu cansado? Não fisicamente, mas por dentro? Como se estivesse vivendo num mundo automático, fazendo o que todo mundo faz, mas com a sensação de que nasceu para algo maior? Deus fez uma pergunta a Jeremias que parece que foi feita para mim e para você. E a pergunta foi: Jeremias, se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Essa pergunta mexe com a gente. É como se Deus estivesse dizendo: se o ritmo da vida comum já está te esgotando, como você vai viver o propósito extraordinário que eu preparei para você? Eu te pergunto, será que nós não estamos nos contentando com uma vida rasa? Será que estamos escolhendo a segurança em vez da fé, a rotina em vez do propósito? O autor do livro Corra com os Cavalos, Eugene Peterson, lamenta a decadência da sociedade contemporânea. Diz que vivemos num tempo em que não há homens livres a quem possamos nos submeter, nem santos em quem possamos nos inspirar. Um tempo em que é difícil viver sem sentir-se dominado pelo tédio, como se nada fosse realmente grandioso. E ele levanta uma pergunta profunda: por que tantas pessoas vivem tão mal? Mas veja, não estamos falando só de maldade. Peterson aponta para algo mais sutil e mais perigoso: a mediocridade. Vivemos num mundo em que há poucos a admirar e menos ainda a imitar. Um tempo de referências fracas, onde muitos estão desanimados, frustrados, murmurando e cheios de amargura. Como bem disse Tom Howard, para nossa decepção, descobrimos que a emancipação foi proclamada não em prol de uma raça de homens livres e notáveis, mas, ao contrário, em favor de uma raça que pode muito bem ser descrita por seus poetas e dramaturgos como desanimada, frustrada, murmuradora e cheia de amargura. Mas aí vem um conselho de Peterson: vá às Escrituras. Procure por homens íntegros, por modelos de fé, mas ao fazer isso vem a surpresa. Os homens e mulheres da Bíblia não são os heróis que a gente imaginava. Quer ver alguns exemplos? Abraão mentiu, Jacó enganou, Moisés assassinou, Davi cometeu adultério, Pedro negou Jesus. Mas isso não é um erro, é intencional. A Bíblia faz questão de revelar que as maiores figuras da fé foram moldadas no mesmo barro que a gente. Gente de carne e osso, com falhas, quedas e lutas, mas que foi transformada pela misericórdia e graça de Deus. A Bíblia recusa-se a alimentar nossa ânsia por heróis impecáveis, porque o verdadeiro herói da história é Deus, e nós somos convidados a segui-lo com um coração sincero, mesmo quando tropeçamos. Então, se você está se sentindo fraco, comum ou até mesmo medíocre, saiba que você não está sozinho. E mais do que isso, saiba que é exatamente aí que Deus começa algo novo. Talvez você esteja num momento da vida em que sente que está andando em círculos, que sua fé esfriou, que seus sonhos estão parados, que a vida perdeu o brilho. Mas a verdade é que muita gente hoje vive uma fé confortável. Uma fé que não exige muito, que não arrisca, que não confronta. Mas Deus não nos chamou para isso. Ele nos chamou para correr como os cavalos. De novo, se o ritmo da vida comum já está te esgotando, como você vai viver o propósito extraordinário que Deus preparou para você? Correr com os cavalos significa viver uma vida de coragem, de entrega, de intensidade. Uma vida que talvez não seja fácil, mas que faz sentido. Uma vida em que a gente escolhe obedecer mesmo quando dói.
Escolhe confiar mesmo quando tudo desaba. Escolhe permanecer mesmo quando todo mundo vai embora. Porque correr com cavalos exige mais. Mais fé, mais coragem, mais intimidade com Deus. Peterson desafia o leitor, desafia a gente a não se contentar com a vida medíocre, fácil ou confortável. Ele mostra que Jeremias foi chamado para algo maior. Viver com coragem, paixão e fidelidade, mesmo em meio à oposição, rejeição e sofrimento. Assim como Jeremias, também somos convidados a viver de forma íntegra e corajosa em um mundo que frequentemente desencoraja a verdade e a santidade. O autor ainda critica o conformismo espiritual e destaca como muitos cristãos vivem tentando apenas sobreviver à fé em vez de aceitar o desafio de crescer, sofrer, lutar e amadurecer, ou seja, de correr com os cavalos. A metáfora significa e representa uma vida vivida em seu potencial máximo, com Deus como força e guia. E se esse chamado tocou você de alguma forma, eu quero te convidar a continuar nessa jornada comigo. Nos próximos capítulos, próximos vídeos, a gente vai mergulhar mais fundo nessa jornada. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Porque viver uma vida com um propósito começa com um passo, ou melhor, começa com uma corrida. Nos vemos então no próximo capítulo. Até lá!